neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Já encontrei o meu Senhor, já senti a sua paz, já feliz, seguro estou no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder de seu amor. Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder de seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Se tua alma não sentir esta paz que vem da cruz, vem sentir o doce amor no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder de seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder de seu amor, no abrigo do meu bom pastor.
verdadeiros pais providenciam determinadas coisas que seus filhos necessitam sem que eles pleiteiem isto, sem que eles peçam tais coisas. Ouvintes, assim também é Deus. Ele tem provido promessas para os seus filhos, promessas tais que estes filhos jamais o procurariam para requerer tais promessas. Mas, na sua bondade e na sua misericórdia, Ele envia o seu Espírito, o Espírito Santo, ao coração do homem e da mulher, e lhe faz conhecedor, conhecedora de promessas gloriosas, pelas quais aquelas pessoas passam a viver. Como Abraão não estava pleiteando, pedindo a promessa de um filho de suas próprias entranhas, das entranhas de Sara. Deus veio a ele e o prometeu. Mas é certo que ele não traz suas promessas a quem vai colocá-las nos focinhos de porcos. Jesus disse: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Ora, se Jesus recomendou assim, então quer dizer que Deus não faz isto. Determinadas promessas, determinados mistérios das Escrituras são reservados somente para filhos. Então, daí o caso de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Não ser revelado a todo mundo, a todas as pessoas, porque isso seria como uma joia muito cara no focinho de porco. Agora eu estou usando uma linguagem bíblica. Nós temos sempre o cuidado de não excedermos a linguagem bíblica. Mas está escrito: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos que enquanto estes filhos estiverem aqui na terra, ela não poderá ser ferida definitivamente com a maldição que virá sobre ela. Os filhos de Deus é o mistério que detém o mistério da iniquidade. Mas Malaquias 4, 5 e 6 nos mostra claramente que Elias converteria os corações dos pais aos filhos. Este foi o ministério de João Batista. Mas esse ministério de converter o coração dos filhos a seus pais, este é outro profeta, embora o Espírito seja o mesmo. Mas é outro mensageiro. Seria para quando os corações dos filhos estivessem afastados dos corações dos pais. Para quando a fé apostólica, começando pelo batismo apostólico, estivesse praticamente apagada. É justamente para a era em que estamos vivendo que é prometido este Elias, que viria converter
os corações dos filhos, bem entendido, aos seus pais, isto é, restaurar a fé apostólica. Agora, ouvintes amados, é natural do mundo não aceitar o profeta de Deus, porque sempre o profeta de Deus mostra o pecado, mesmo estando a favor do pecador. Os homens pensam e admitem que aquele homem está contra as pessoas. Acabe entendeu que Elias estava contra ele. Mas se ele tivesse um pouquinho de tempo para dar a Deus e amolecer o seu coração, dar lugar ao Espírito de Deus, ele nunca diria que Elias era um perturbador de Israel. Jamais. Mas como ele estava com a sua consciência cauterizada pelos falsos profetas que falavam em nome do Senhor e diziam que Deus estava com ele, então ele teve Elias como um perturbador. Mas é bom, nesse instante, nós advertirmos aos nossos ouvintes que existe nas Escrituras Sagradas esta promessa gloriosa de Deus, um profeta verdadeiro, para estes últimos dias que estamos vivendo, antes de que a terra passe pelo seu juízo temporário e venha então o juízo da maldição. Os nossos corações devem ser convertidos aos corações dos pais. Vocês vão guardando palavra por palavra, meditando no que vocês estão ouvindo. Muitas vezes os filhos não sentem necessidade de determinadas coisas, vitaminas, asseios, determinados tratamentos e educação, etc. Mas se os seus pais são pais conscientes, responsáveis, eles cuidam de seus filhos e lhe dão coisas que eles não pedem e que eles nem sabem que existe. Vacinam a criança, tratam da criança, prevendo para ela um futuro sadio. Quantas e quantas pessoas que hoje são doentes e que, se tivessem sofrido um maior cuidado quando eram crianças, não sofreriam tais males e não teriam uma morte prematura. Nesse instante, eu agradeço a Deus pela mãe que Ele me deu, saudosa memória, já está com o Senhor há muito tempo. Mas eu me lembro de acordar muitas vezes pela madrugada, minha mãe estar com a lamparina num barraquinho velho onde morávamos, vigiando, matando barbeiros com fogo da lamparina. Aquela parede velha, trincada, estava toda enfumaçada, porque minha mãe cuidava enquanto eu estava dormindo. Oh, que Deus abençoe sua alma na glória eterna. Quando eu fiz o exame de Machado Guerreiro para saber se tem chaga ou não, então deu negativo. E quando eu peguei aquele resultado negativo, eu agradeci a Deus pela minha mãe. Graças a Deus pela minha mãe, que matou o barbeiro enquanto estava dormindo inconsciente. Graças a Deus por uma mãe que orava enquanto estava dormindo. Graças a Deus por uma mãe que me ensinava a Bíblia, mesmo contrária à minha vontade. E graças ao Senhor Deus, que nos enviou um profeta, mesmo quando não estava atrás desse profeta, quando estava no caminho da fama, do progresso religioso, de ganhar nome entre os homens. Deus cruzou o meu caminho com este profeta, mensagem do qual
nós pregamos com ousadia, com satisfação, mensagem da qual não nos envergonhamos, porque é o poder de Deus. Agora vamos lembrar de uma coisa profunda para vocês que sabem dar valor nestas coisas. Vamos lá no tempo de Davi, depois que ele cometeu adultério com Betseba, matou a Urias, mandou que ele ficasse na frente do povo, dos soldados, para assim morrer, porque uma mulher não podia ter 2 maridos vivos. E nem tampouco um marido podia ter uma mulher que tivesse outro marido vivo. Não podia diante de Deus naquele tempo. E não pode diante de Deus até hoje. E para todo sempre. Então Davi se viu na obrigação de se livrar do marido de Betseba, porque ela ia ter um filho dele, um filho de Davi. Mas o que aconteceu? Vejamos isto. Parece que tudo foi bem. Urias morreu. Davi tinha 500 mulheres. Nenhuma delas podia ter 2 maridos vivos. Então ficou tudo bem. A mulher era viúva e Davi podia tomá-la para si. O sacerdote podia ir lá, comer com Davi, ter um banquete com Davi, e saía dali, batia nos seus ombros, cumprimentavam, dava-lhe parabéns pela grande vitória na guerra e tudo mais. O capitão, o coronel, o general faria o mesmo. Mas um caso é certo: o profeta não. O profeta não lhe daria tapinha nos ombros. De jeito nenhum. Vejam o que aconteceu. Isso está em 2 Samuel. Isso está escrito aí na Bíblia, que está sendo mandada para ler. Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. O profeta foi na casa de Davi, e se não fosse o profeta, Davi não teria se arrependido. Davi não teria rasgado as suas vestes. Davi não teria ido para a cinza em tempo de ser salvo do seu pecado passar e o gozo de sua salvação ser retornado ao seu coração, à sua alma. Ai de nós se não tivesse chegado este profeta. Ai de Zaqueu, se o profeta dos profetas não tivesse entrado na sua casa. Os sacerdotes tinham a condenação para ele. Quando não tem bajulação, tem condenação. Vejam o quadro: sacerdotes versus Zaqueu, Jesus versus Zaqueu. Vocês que conhecem a Bíblia, vejam o quadro: sacerdotes versus Maria Madalena, e vejo o quadro tremendo de Maria Madalena, a mulher pecadora, com Jesus, depois que nenhum dos sacerdotes pôde atirar-lhe uma pedra sequer. O que foi que Jesus disse para ela? E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja o quadro dos sacerdotes e do ladrão crucificado no lado direito. E veja o quadro deste ladrão com Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta não foi outra senão: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ser crucificado ao lado de um profeta
é muito melhor do que banquetear ao lado de sacerdotes sérios. Ser crucificado, ser apedrejado ao lado de um profeta é muito melhor do que estar no banquete de Belsazar, misturando as taças, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Mas as Escrituras estão na parede, ó mundo religioso. Deus cuida de seus filhos. Ele cuida, cumprindo a sua palavra no seu devido tempo. Ele prometeu um profeta, e ai de nós, se não fosse esse profeta. Através desse profeta que nós vimos o pecado religioso de dividir Deus em três pessoas distintas. Através desse profeta que Deus tem usado nesses últimos dias, dessa mensagem tremenda, é que nós vimos que não estávamos batizados. É necessário que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, seja invocado sobre você, se você de fato é um filho, porque o filho recebe, leva o nome do Pai. Jesus trouxe o nome do Pai. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens, e por que você não quer manifestar o nome do Pai? Invocar esse nome que foi invocado pelos apóstolos no batismo, em Atos dos Apóstolos. Me mostra um batismo na Bíblia Sagrada onde os apóstolos não tenham invocado o nome do Senhor Jesus Cristo. Me mostra um batismo na Bíblia em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome. Isso são reservas para os filhos. Alimento, quando todo mundo estaria comendo na mesma panela, Deus está sempre ali na frente com alimento novo para os seus filhos. Mas é necessário que haja um profeta. Aquela irmã diz: ai de mim se não fosse essa mensagem. Eu estaria aí sem diferença nenhuma das mulheres do mundo. Deus cuidará de ti. Mas não havendo profecia, o povo se corrompe. Tens tristeza por causa do pecado? Ele é a razão de toda tristeza, de toda angústia, de toda enfermidade. Receba a mensagem do profeta de Deus nesta hora, no seu coração. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passarão, tudo se fará novo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali.
Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet, tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bendito Salvador. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador.
venha celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai, 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ouvintes, aceitando, reconhecendo que árvore na Bíblia Sagrada se trata de pessoa, então nós já constatamos que a árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. E a árvore da ciência do bem e do mal, que é também uma pessoa, é o ser maligno, que estava lado a lado em meio do jardim. E vamos lembrar que em Ezequiel, capítulo 28, verso 13, a Bíblia diz que Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Então, isto nos traz a verdadeira revelação da semente da serpente. Aqui está o que verdadeiramente sucedeu no jardim do Éden. E a palavra diz que Eva foi enganada. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, que temia que como Eva foi enganada, e depois ele disse que o marido é a cabeça da mulher, e não permite que a mulher ensine, porque Eva sendo enganada, diz o apóstolo São Paulo, Eva sendo enganada. Então, se Eva foi enganada pela serpente, o maior risco que a igreja poderia enfrentar, sofrer durante todas as suas eras aqui na terra, seria o engano da mesma serpente. E foi justamente isto que aconteceu. Porque se houvesse somente um cristianismo verdadeiro, então não haveria possibilidade de haver engano. Mas a serpente tratou de criar um falso cristianismo, para que então, através desse falso cristianismo, viesse o engano. A serpente pudesse trabalhar, adorando a Deus, servindo a Deus, falando boas coisas e até pregando contra o pecado.
Agora vejam a quem Caim estava adorando. Era o diabo? Não. E quem criou as coisas que Caim, através das quais ele enfeitou o seu altar? Foi o diabo? Não. Foi Deus quem criou. As verduras, os legumes, as frutas. Aquilo que ele, Caim, ofereceu a Deus, foi o próprio Deus quem deu. Mas por que então o culto de Caim não foi aceito? Você sabe que a fé que Abraão tinha foi o próprio Deus quem lhe deu. Mas depois, diz a palavra, que Abraão teve que receber um sinal. Isto é, Abraão recebeu um sinal de Deus. Que Deus houvera aceitado a fé que ele próprio deu a Abraão. Quando Abraão ofereceu a Deus a sua fé, que veio do próprio Deus, então Deus deu um sinal para Abraão que aceitou aquela fé. E o sinal foi a circuncisão, que aponta para o batismo do Espírito Santo. O sinal para o crente hoje é o Espírito Santo em sua vida. Somente através do Espírito Santo Deus aceita a nossa fé. Por isso muitos expulsam demônios, fazem maravilhas, mas não são reconhecidos por Deus. Esta fé tem que ser aceita por Deus, como o culto de Caim deveria ser aceito por Deus. Abel ofereceu também pela mesma forma uma criatura de Deus. E quem deu o sacrifício para Abel foi o próprio Deus. E Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim. Sendo que ele próprio deu as mesmas coisas, tanto para Caim como para Abel. Aceitou de Abel e não aceitou de Caim. Você vai perguntar para ele por quê que ele não aceitou de Caim. Seria o mesmo que você perguntar por que ele aborreceu Esaú e amou Jacó desde o ventre. Isso deve mostrar para você, para nós nesse instante, que de fato há uma semente na terra a qual Deus aborrece. Embora o Senhor Deus mande chuva e sol sobre ela também. Você não precisa plantar essa erva daninha, você não precisa plantar o joio, mas o trigo você precisa plantar e cultivar e limpar. Isto quer dizer que a semente de Deus é rara, é muito menor, e exige cuidado, exige doutrina, exige disciplina. Essa vara que está ligada na verdadeira videira, ela tem que ser limpa para que dê mais fruto. Agora, a serpente era uma besta, semelhante ao ser humano. Estava lá no Éden. Ezequiel disse que ele estava no Éden. Era, portanto, esta árvore, esta pessoa, da ciência do bem e do mal, porque se não fizesse bem, ele não enganaria. Então ele tem que fazer bem para poder enganar. E esse ser estava ali, semelhante ao ser humano. Porém, era simplesmente um animal. Mas podia raciocinar e podia falar. Era uma criatura ereta, linda por sinal, astuta. E você vê em Gênesis 3 que a serpente podia falar. Então a serpente disse à mulher, isso não é alegoria, não. Isso é como aconteceu. A Bíblia está dizendo o que aconteceu. Então a serpente disse, quer dizer, a serpente falou com a mulher. Satanás realizou a sua primeira sessão ali no Éden, encarnando na serpente, usando suas faculdades para falar com Eva.
porque o diabo não tem poder criativo. Deus pôde criar um óvulo fertilizado e trazê-lo ao ventre de uma virgem chamada Maria. Independente de concurso humano, de sensação, de sexo, de coisas assim. Mas Satanás nunca pode fazer isso. Ele tem que usar as leis de Deus, por isso Eva disse que alcançou do Senhor, porque a lei quem criou foi o Senhor. A lei da concepção. Então está aqui um tipo muito lindo, muito perfeito entre o chimpanzé e o homem, com faculdades inclusive de raciocínio e para falar. A ciência tem quebrado a cabeça há muito tempo com esta origem. Mas ela foi extinta. Ela foi completamente modificada. Desde que a sentença de Deus pesou sobre a serpente, então ela arrasta o seu ventre no pó da terra. Agora, ela era antes tão semelhante ao ser humano que sua semente se uniu com a da mulher e fez com que ela concebesse. Ah, você agora está diante de um desafio. Aqui está uma luz que deve te derrubar do cavalo, chocar com seus pensamentos e trazer você a um nível de fé bem mais alto. Isso só através do amor de Deus que excede entendimento. Excede todo entendimento. Mas basta você pensar assim: como Deus poderia trazer uma semente original através de sua criação original, que foi Adão, que seria um assassino? Como? Essa semente não podia vir da criação original de Deus. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Como você pode pensar em um ser humano se lançar contra outro ser humano com uma faca, dando-lhe facadas, porretadas na cabeça, dando-lhe tiro, tirando aquela vida, ao invés de fazer tudo para salvar aquela vida, mata a sangue frio? De onde podia vir aquela semente que assassinou Abel, o primeiro homicídio na terra? Viria da criação original de Deus? Não, absolutamente não. Você não pode aceitar isso contra esse Deus no qual você crê, o qual você respeita, o qual você ama e adora. Você não pode aceitar uma afronta desta contra esse Deus que tanto te ama, o qual você também o ama, porque primeiramente ele te amou. Uma criação original de Deus nunca poderia ser um assassino. Uma criação original de Deus nunca poderia ceder-se à prostituição, a outro ser. Oh, mas Eva não foi a criação original de Deus? Não. A mulher é um subproduto do homem. Por isso a Bíblia não aceita a mulher como cabeça. A Bíblia nunca mostra uma mulher pregadora. Ah, mas Maria saiu gritando, a mulher samaritana. A mulher aponta para a igreja. O homem para a palavra. Você não encontra isso. Deus não fez aqui Adão e soprou sobre Adão e lhe deu vida. Depois fez aqui Eva e soprou sobre Eva e lhe deu vida. Não. Ele adormeceu Adão e tirou Eva de Adão. Um subproduto do homem. Por isso ela não foi feita para mandar no homem, para dirigir homens. Isso choca com quem chocar, mas é a verdade. A semente da serpente vai irar-se contra isto, como Caim irou-se contra Abel. Mas é a grande verdade à luz da palavra. Ela é um subproduto do homem. Ela não é uma criação original de Deus. Leiam Gênesis capítulo 5 e veja que Deus fez Adão macho e fêmea.
e tirou depois esta parte feminina de Adão. Por isso o homem tem que ser homem, macho, não meio homem, meia mulher. E a mulher deve ser feminina, não meia mulher, meio homem. Vestir-se como mulher, portar-se como mulher, e o homem vestir-se como homem e portar-se como homem. Esta é a grande verdade. Nós estamos vivendo a era híbrida, a era misturada. Nós precisamos de um evangelho à luz da palavra, que desmascare a Satanás e mostre a coisa lá do princípio, lá onde está a raiz. Nós precisamos de homens que tenham amor de se expor pelo povo, mostrando a origem do mal. E aqui está a origem, senhores ouvintes. Se eu não puder vos falar amanhã, vocês já ouviram hoje. Aqui está a origem. É a semente da serpente, tão religiosa como ela está nesse século, tão boazinha, tão mansa, enganando, procurando enganar, se possível, os escolhidos. Ela é religiosa, mas ela mata. Ela matou, ela sangrou, ela derramou enxurrada de sangue na chamada Santa Inquisição. 60 milhões de cristãos somente sob o poder de um domínio religioso diabólico, cainita. Sede de sangue, ela tem sede de sangue. Caim tinha sede de sangue. Caim não amaldiçoou a Deus. Caim não revoltou-se contra Deus. Caim foi contra o Filho de Deus, contra a semente original. Eva diz no capítulo 4, agradecendo a Deus, que lhe foi dado outra semente no lugar de Abel. Foi-lhe dado outra semente no lugar de Abel. Amados, foi-nos dado uma outra semente. Esta semente é Jesus Cristo. A sua semente, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da semente da serpente. Esta, por sua vez, lhe feriria o calcanhar. Ora, aqui está o valor de você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, viver, andar, pensar, crer como um filho de Deus e oferecer um culto que combine com a revelação, que combine com o plano de Deus. Você não pode oferecer um culto a 3 pessoas. Isso é um culto caimita. Você tem que ter luz. Se você tem luz, você nunca oferecerá um culto a 3 pessoas. Isso é idolatria. Você tem feito uma imagem, 2 imagens, 3 imagens. Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra. Você não pode, tendo luz, oferecer culto a 3 pessoas. Você cultua a Deus. Mas se você acha que Deus são 3 pessoas, a quem você ora? A quem você adora? A 3 pessoas? Somente ao Senhor Deus adorarás. Fique somente com isto. Essa luz que você tem não lhe permitirá um culto como o de Caim. Essa luz que você tem, se ela vem do Espírito Santo de Deus, se você tem dado ouvido o que o Espírito está dizendo às igrejas, ela não te permitirá oferecer um culto caimita. Belo, bonito, suntuoso, grandes catedrais, grandes fortunas aplicadas. Mas ela não, essa revelação não te deixará enganar-se com isso. Com o altar de Caim, belo, bonito, coração exigente, vaidoso. Deve-se oferecer o melhor para Deus. E mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Não! O coração do Filho de Deus vai para um culto simples, horrendo na verdade, sangrento, um cordeiro trêmulo, sangrento,
mas é o culto que combina perfeitamente com a expiação dos nossos pecados e que nos condiciona diante de Deus. É o culto pela revelação divina, e isso só vem à semente original. Esta revelação não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama, é para a semente de Deus, é para a semente sobre a qual veio a luz do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É Cristo meu tudo, em sombras e em luz, Ele veio salvar.